Ainda que esse bando de gente fraca, esses fracos aí, ó, eu andei sobre o mar, quem anda por sobre a água, só dois, eu e tu, Jesus. A autossuficiência sua, a minha autossuficiência de achar que somos fortes contra o pecado, fortes contra a tentação, nos faz negar Jesus todos os dias. A autossuficiência de Pedro fez Pedro negar Jesus quando era necessário estar do lado dele. A nossa autossuficiência para dizer que nós não vamos pecar. A nossa autossuficiência de sentar nas mesas. A nossa autossuficiência de dizer que eu sou forte o suficiente para vencer a tentação. Está nos fazendo negar Jesus todos os dias da nossa vida. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim, porque eu sou bom demais. Ainda que esse bando de gente fraca, esses fracos aí, ó, eu andei por sobre o mar, quem anda por sobre a água, só dois, eu e tu, Jesus. Esses aí não tem fé nem para andar na água, você acha o quê? Eu andei sobre a água. Eles podem tropeçar, eu não tropeço. A gente liga a televisão, aí ó, olha a besteira que o cara fez, olha lá, olha só. Eu não mataria, eu não burlaria o sistema, eu roubar, não faço isso. Vamos trazer para mais perto isso? Quando você descobre que um amigo seu está em pecado, olha lá, viu? Também deu mole, deu lugar à carne e não ao espírito. O povo adora usar esse termo, né? Deu lugar à carne. Se desse lugar ao espírito, não pecava, porque eu sou espírito. É. Você está entendendo isso, gente? Pedro está dizendo exatamente isso. Ainda que eles deem lugar à carne, eu dou lugar ao espírito. Eles podem tropeçar, eu vou até o final contigo. O problema é que quando Jesus está no pátio de Caifás, Pedro está dizendo assim, eu não conheço ele. Você fala como eu, não, nunca vi esse homem na minha vida. Você não sabe que não sei nem quem ele é, estou aqui por causa do frio. Esse é que é o problema. A gente nega tanto quanto Pedro nega. A gente trai tanto quanto Judas trai. Mas nós nos achamos tão prepotentes e autossuficientes que nos colocamos como se fosse João. A nossa face talvez é a de um Judas ou de um Pedro. Talvez a nossa autossuficiência está gerando juízo sobre nós, de nos acharmos quase a quarta pessoa da Trindade. Onipotentes, onipresentes e oniscientes de tudo. Vencedores que não precisam de Cristo. Eu ensinei a Jesus a vencer a cruz, gente. A nossa autossuficiência tem tirado o governo de Deus sobre nós. Entregado o governo de Deus, nosso governo, para a nossa carne. E tirado o governo de Deus e devolvido para o próprio Deus. Falando assim, eu não preciso de você. O problema é esse, nós temos que olhar isso. Olha o que Salomão vai dizer em Provérbios. Capítulo 16, versículo 18. Eu amo isso. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Ainda que todos tropecem, eu jamais. Soberba. Nós temos olhado com tanta soberba para o mundo e esquecemos que nós fomos alcançados igual eles foram alcançados. Então, quando eu olho para esse lugar, eu fico imaginando qual é o olhar de Jesus quando Pedro começa a negar. Eu fico imaginando aquele olhar, quando vem a queda. Não era o juízo, não foi o final, era o resgate. Eu fico imaginando quando Jesus voltando-se para Pedro, lá em Lucas 22, acho que versículo 61 em diante. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro.
E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás antes de o galo cantar. Olha o versículo seguinte: e então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu fico imaginando Jesus olhando para nós com aquele olhar. Eu fico imaginando que olhar foi esse. Quantas vezes Jesus tem olhado para nós quando nós nos colocamos tão autossuficientes? Qual é o olhar de Jesus para nós nesta noite? Qual é o olhar de Jesus para você? Qual é o olhar de Jesus para mim nesta noite? Sabe qual era aquele olhar de Jesus para Pedro? Pedro, você não foi longe demais que o meu amor não possa te alcançar. Pedro, você não foi longe demais que a minha graça não pode te suportar. Pedro, não existe negação maior que o meu amor. Não existe ação maior do que o meu amor por você. Ei, não importa quem foi você até o dia de hoje, não importa tudo que você fez até agora, não importa o que você viveu até agora, o amor dele é muito maior do que a tua história. Não importa qual foi o erro que você cometeu, o amor dele é muito maior do que essa história. Judas estava indo por uma forca, depois de jogar as moedas no peito dos sacerdotes e dos líderes. E o amor de Jesus está vindo atrás dele. Judas, volta, Judas, volta, Judas, de volta, Judas. Pedro está negando Jesus e o amor dele está alcançando Pedro. Quando Pedro olha e cruza o olhar com Jesus, eu fico imaginando aquele olhar, meu Deus do céu. Eu fico imaginando quando Jesus olhava, ninguém olhava como Jesus. Ninguém olhava com aquele olhar de dizendo para ele: eu sei quem você é, eu sei aonde você pode chegar. Eu sei quem você é, eu sei o que você carrega, eu sei o que você está sentindo, eu sei o porquê você me negou, eu sei os teus medos, eu sei as suas ansiedades, eu sei os teus juízos, eu sei das tuas escolhas, e nenhuma delas é maior do que o meu amor. Isso é o olhar de Jesus para Pedro. Eu lembro um dia que eu me senti encontrado por este olhar. Eu nasci dentro da igreja, com 7 dias eu fui apresentado no palco, no altar. Eu vivi dentro da igreja. Minha vida foi formada num campo de missões. Era tão engraçado que eu nasci numa cidade chamada Cascavel, no Paraná. Cheguei lá, faltava um mês para eu nascer, e aí Deus me levou para lá, a família foi para lá. Nascemos lá, vivi aquele lugar na minha primeira infância, até meus 3 anos de idade. Fui para uma cidade chamada Rosário Oeste. 8 horas de viagem depois de Cuiabá. 5.000 habitantes. Eu vivi o sobrenatural naquele lugar de forma incrível. Se eu não me engano, foi nessa cidade que o meu dedo foi amputado praticamente da mão. Ele está aqui, tá, gente? Continua na mão. Foi minha primeira experiência viva, real, depois de nascer de milagres. Naquela cidade, nós vivemos um sobrenatural. Para vocês terem uma ideia, domingo à noite, o delegado abria a cadeia para os presos irem para a igreja. Minha mãe me procurava durante os dias, depois da escolinha. Cadê o Júnior? Eu estava lá sentado dentro da prisão, com os presos do lado e eu de cá e a gente brincando. Vivi milagres na minha infância, na minha adolescência. Mas quando me transicionei da adolescência para a fase adulta, me achei autossuficiente demais. Sou bom demais, o pecado não vai me destruir. E quando eu vi, eu estava no mundo, bebendo, fumando, usando droga, fazendo tudo o que eu não devia fazer. Até que um dia, dentro de uma boate, na pista de dança daquele lugar, o olhar de Jesus me viu. Ele não estava na pista como ele não estava no meio do pátio com o Pedro, mas o olhar encontrou.
E quando aquele olhar veio, eu escutei aquela voz dizendo: você sabe aonde me encontrar. E eu te espero lá.